Atos 5:29 diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nos tempos antigos, os governantes, eles tinham um poder exacerbado sobre a vida e a morte dos seus súditos. Nos tempos atuais, no entanto, embora a sua autoridade possa ser limitada, os poderosos ainda exercem um significativo poder, uma significativa autoridade sobre aqueles que são governados. E sobre isso não se brinca. Se contrapor aos poderosos exige muita coragem. Conta-se que o imperador Guilherme II fez uma viagem de iate certa vez para a Noruega. E a fim de mostrar autoridade, ele também provavelmente estava debaixo da influência de um pouco de álcool, o imperador foi à cabine de comando, tocou o sino para a casa de máquinas e ordenou que fosse impressa a velocidade máxima. O capitão, porém, um homem chamado Nordhums, prontamente deu uma contra-ordem. Então o imperador insistiu, repetiu seu comando sem sentido. Mas o velho navegador bateu de frente e trovejou: saia da cabine de comando. Depois, segurando firmemente o leme, ainda disse: este barco está debaixo da minha responsabilidade e eu não vou admitir a interferência do imperador ou de quem quer que seja. Corajoso, né? No dia seguinte, o imperador já se encontrava sóbrio e sabe o que aconteceu? Condecorou Nordhums pela sua coragem e o designou como seu piloto para o resto da vida. Aqui nesse versículo que lemos em Atos 5, versículo 29, o contexto é o seguinte, começando lá no versículo 16. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor veio e abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo, relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ou seja, relatem a mensagem do Evangelho, a ressurreição de Jesus, relatem da nossa esperança. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, começaram a ensinar o povo, e quando chegaram os sumos sacerdotes e os que eram seus companheiros, convocaram o sinédrio, e quando toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel estavam reunidos, mandaram então buscar os apóstolos lá na prisão. Todavia, ao chegarem e perceberem que os guardas não os encontravam ali, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. No entanto, quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram então perplexos, imaginando o que teria acontecido. E aí, nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão lá no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá, com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado então os apóstolos, apresentaram-os ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas para vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aqui está o ápice de todo este acontecimento. E seguiu dizendo: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou,
colocando-o à sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo então isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Que coragem! É preciso tomar a dianteira, tomar as rédeas das situações, em prol da verdade, em prol do que é certo, para agir em contrário a alguém que tem poder, a alguém que tem autoridade. Você teria esta fé, você teria esta força, teria esta coragem, quando em algum momento em nossa vida nós formos provocados, instados a agir contra a palavra de Deus, contra a nossa fé, contra o nosso Senhor. Por mais que o cristão deva respeitar as autoridades constituídas, nós precisamos fazer aqui o que foi mencionado por Pedro e os outros apóstolos. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E para isso é preciso coragem. Que nós tenhamos esta presença de Espírito, para que quando algo assim acontecer com a gente, queira Deus que não, nós saibamos traçar uma linha de separação entre obedecer os homens ou obedecer a Deus. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você nesta manhã de quarta, dia 18 de maio de 2022. Desejo a você um bom restante de chuva, um grande abraço, fique na paz e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.